Meus queridos, graça e paz, uma boa noite a todos. Se porventura você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à casa do Senhor. Nós estamos no dia do Senhor, na casa do Senhor, ou formando a casa do Senhor, para o louvor da glória do Senhor. Esse é o nosso propósito. E por consequência, nós nos alegramos, nós nos felicitamos, experimentamos a alegria inexplicável, indizível, indescritível do Espírito, através da comunhão que temos, quando cantamos, quando oramos, quando cumprimentamos o outro, quando nos reunimos como igreja e cumprimos então o nosso propósito de adoração pública. Nós iremos para aquilo que alguns chamam de um momento alto ou pico do culto, a palavra de Deus sendo ministrada, a exposição da palavra. Mas antes eu gostaria de comunicar aos irmãos duas coisas. A primeira diz respeito às nossas eleições para oficiais eclesiásticos aqui da nossa igreja. Conforme a nossa Constituição e segundo o edital que eu estive lendo para vocês, alguns domingos atrás, eu gostaria de comunicar à igreja que nesse próximo domingo, nós teremos as nossas eleições. Uma vez que o prazo foi vencido para a inscrição ou para a indicação de candidatos pela igreja, para que assim o conselho pudesse apreciar, conversar e então colocar para a eleição. O prazo foi vencido e, portanto, nós temos a relação fechada com os respectivos candidatos para presbíteros e diáconos. Eu gostaria de ler os nomes, ou a lista com os nomes, para que os irmãos, mais uma vez, tomem conhecimento. O edital está exposto para a igreja, mas eu gostaria de ler os nomes e incentivar você a estar aqui nesse próximo domingo para a primeira chamada. É sempre importante salientar que, via de regra, nós temos duas convocações. Haverá essa primeira, domingo que vem, o primeiro escrutínio, e geralmente, pela quantidade de membros que nós temos e pela frequência no domingo pela manhã, é muito provável que a eleição só ocorra na segunda chamada. Mas seguindo a nossa Constituição, nós fazemos a primeira e fazemos a segunda. Eu gostaria apenas de ler para os irmãos os presbíteros para a reeleição, como também o presbítero candidato à eleição, e o nome dos diáconos para a reeleição e dos diáconos para a eleição. Presbíteros para a reeleição: Jader Christian Paiva Maciel, Manuel Antônio Cavalcante, é o famoso Toninho, para quem não sabe, e Milton Antônio Gonçalves Oliveira. 3 dos nossos presbíteros que estão indo para a reeleição. Temos um candidato do conselho à eleição para presbítero, que é o nosso irmão Lucas Silveira Souza, que inclusive é o líder do Ministério do Louvor da nossa igreja. Ele é candidato à eleição para presbítero. Diáconos para a reeleição: Alexandre Magno de Paula, Evandro Vasconcelos Medeiros, Gediel Ferreira Jerônimo. Temos candidatos
a eleição para o diaconato, indicação do nosso conselho, vale salientar, Jonathan Benício de Lima, Tiago Lucas Souza Araújo, Wellington Crismino da Silva. Esses 3 vão para a eleição, juntamente com os outros 3 para a reeleição. A nossa intenção é sempre somar e, portanto, edificar a nossa igreja com aqueles que nós consideramos aptos para a condução da nossa igreja e para o serviço da nossa comunidade local. Além disso, queridos, eu gostaria de avisá-los sobre o bazar que nós iremos fazer aqui na igreja. O Ministério Esther tomou a iniciativa, sob a liderança da nossa irmã Adriana, e claro, com uma gestão compartilhada com outras irmãs envolvidas, e você pode se envolver nesse trabalho, nós teremos um bazar, e claro, pensando numa arrecadação significativa para os custos e para aquilo que nós precisamos, com o intuito, sobretudo, de continuar reformando a nossa igreja, reformando no sentido literal. As reformas continuam e nós não podemos parar de arrecadar. E um meio que acredito ser eficaz é o bazar. Algumas orientações, ele foi pensado nesse intuito, como eu acabei de dizer, o intuito de arrecadar para a reforma da nossa igreja. Não teremos, atenção, quantidade mínima de compras, cada pessoa irá comprar a quantidade de peças que quiser. As peças estarão em ótimo estado, então aqueles que quiserem contribuir e cooperar, devem contribuir e cooperar nesse sentido, peças em ótimo estado, para serem vendidas e, consequentemente, utilizadas. Peças masculinas, peças femininas, peças infantis, calçados, roupas de festa, acessórios, bolsas e etc. Não aceitaremos ou não estaremos aceitando peças danificadas, pois queremos oferecer o melhor para que as pessoas estejam fazendo as aquisições. Estaremos aceitando doações até o dia 30/11. Então, até o final desse mês de novembro que há de se iniciar. O bazar será aberto ao público, não iremos fazer vendas online, os pagamentos serão via Pix, espécie, claro, e no cartão dividido em até 3 vezes sem juros. E para mais informações, os irmãos podem procurar a nossa irmã Adriana, podem procurar Bruna, a nossa irmã Bruna, que também está catalisando esse evento, Bruna de Cláudio ou de Ribeirinho, né? As nossas irmãs Fernanda e Fernanda, são 2 Fernandas. Fernandinha, aqui da mídia, e Fernandinha também, que está ali atrás, sempre cooperando com o Ministério Esther. Mas as outras irmãs estão envolvidas e podem se envolver nessa obra, nesse trabalho. Tá bom? Eu acredito que é isso. E quando vai ser? No início, no primeiro final de semana de dezembro. No segundo final de semana de dezembro. No sábado e no domingo. Tá certo, Fernando? Isso. Tá? Segundo final de semana de dezembro. Tá bom? Pois bem. Eu gostaria que você
voltasse a atenção agora para o texto que nós iremos ler, o texto da palavra de Deus. Efésios, nós estamos numa exposição sequencial, texto por texto, trecho por trecho, parte por parte, epígrafe por epígrafe. Então, os que estão acompanhando sabem onde nós paramos e qual é o start, o play da nossa leitura. Nós iremos ler para essa mensagem do verso 7 ao versículo de número 12. Nós iremos, na verdade, nos ater a esses versos. Eu quero ler como combinado todo o texto, do verso 3 ao verso 14. Porque esse é o tipo de texto que se constitui uma unidade temática, tendo início, meio e fim, começando no verso 3 e terminando no verso 14. É um bloco, uma única ideia. Por isso que eu quero ler todo o texto, para que faça cada vez mais sentido. O apóstolo Paulo começa assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pai, nós anelamos mais uma vez a glória do teu nome, e com isso a satisfação da nossa alma, pois a tua palavra, quando é explicada e aplicada, ela cumpre algo que nada é capaz de cumprir: alimentar a nossa existência, satisfazer a nossa vida, e mais uma vez,
em um mundo caótico como o nosso, nos dá esperança em meio ao desespero. Nos ajude mais uma vez. Edifique, portanto, aqueles que precisam da sã doutrina e da boa teologia do Evangelho. Alcance também aqueles que precisam, quem sabe pela primeira vez, ouvir com discernimento a palavra da verdade. E assim encontrar a salvação que está na obra salvífica, redentora e eficaz de Cristo Jesus. É assim que oramos. Amém. Esses dias, ou há mais ou menos um mês, a minha mãe esteve me visitando e dando a honra mais uma vez de tê-la conosco, aqui em casa, ou na nossa casa. Para quem não sabe, minha família é de João Pessoa, assim como a de Nayane, então nós ou vamos a João Pessoa para termos essa experiência de estar em família, no sentido macro, ou então nós recebemos essas visitas. E minha mãe, em uma dessas visitas, esteve conosco e alguns dias em nossa casa eu tive a grata surpresa de receber de suas mãos um texto. Ela sacou de sua bolsa um papel antigo, contudo preservado, mas com um texto. E o texto está muito vivo na minha memória porque é uma música. É uma música composta pelo meu avô. No caso, o pai dela. E eu lembro, quando meu avô, há mais ou menos 25 anos, ele já partiu, ele escreveu essa música, uma música curta, mas com muito significado, em um papel de cigarro. Na época ele fumava, tem até a marca do cigarro nesse papel, o papel está bem preservado, um derby azul suave. Está lá atrás do texto. E o papel em branco, a parte em branco, é justamente onde ele colocou a letra da música. Ele fez uma música para mim, como fez uma música para minha prima. Eu e minha prima, nós fomos criados juntos e é como se fôssemos irmãos. E ele fez tanto para mim como para minha prima. E ao observar atentamente a letra, mais uma vez, eu pude notar, através de uma análise, que ele estava com uma mente ocupada em observar o meu comportamento. Então a letra revela quem eu era e o que eu estava fazendo. E, portanto, essa música, ela é uma música fruto de observação, mas carregada de emoção, onde ele revela virtudes e peripécias ou teimosias de uma criança. No da minha prima, a mesma coisa. E eu passei um bom tempo olhando. Eu estou com esse texto, né, com esse papel em casa, guardei. Eu disse, eu posso ficar comigo? Minha mãe disse, pode ficar. Eu digo, eu vou preservar isso.
como se fosse um pergaminho. Está bem preservado, com a letra, a caligrafia do meu avô. E eu fiquei ali com uma mente analítica, tentando desvendar o que está por trás da observação dele, e ao mesmo tempo tomado de uma emoção, porque é algo que nos comove e mexe conosco. Nós estamos diante de uma música. O texto sobre o qual nós estamos nos debruçando e ao mesmo tempo nos deleitando é um texto, repito, para quem vem acompanhando, é um texto de natureza doxológica. O que isso significa? Isso significa que nós estamos diante de um hino de louvor a Deus. É uma canção. O apóstolo Paulo escreve do verso 3 ao verso 14, compondo. Ele compõe um hino. O meu avô estava compondo uma canção com base em uma observação que ele fazia da minha vida e do meu comportamento. O apóstolo Paulo, ele compõe, muito provavelmente numa prisão romana, porque essa é uma carta da prisão, embora não numa masmorra, mas numa prisão domiciliar. Ele compõe uma canção que é fruto de uma contemplação que ele faz acerca de quem é Deus e do que ele fez e faz. Diferente do que o meu avô destacou acerca da minha vida, não contém nesse texto nenhuma artimanha. É um texto que só carrega virtudes, porque você não encontra no Deus triuno nada que mereça algum destaque ou alguma observação que coloque o seu caráter ou a sua ação em xeque. Apenas virtudes, as mais excelentes, sendo exaltadas. As virtudes do Pai, as virtudes do Filho e as virtudes do Espírito. O Deus triuno está em questão. Quem Ele é e o que Ele faz, ou o que Ele fez, faz e fará. O texto que nos compete, do verso 7 ao verso 12, agora tem um tom específico. Diferente um pouco do verso 3 ao verso 6, porque do verso 3 ao verso 6, o apóstolo Paulo está cantando acerca das virtudes do Pai. A partir de agora, do verso 7 ao verso 12, intencionalmente, o apóstolo está cantando acerca das virtudes do Filho. Embora você não possa separar a ação redentora da Trindade, porque a Trindade ela age em cooperação de modo tal, para a nossa salvação, de modo tal que você não tem como simplesmente colocar uma pessoa da Santíssima Trindade em um lugar isolado, como se ela fosse independente das outras pessoas. Há uma obra de cooperação onde nenhuma pessoa é independente da outra. Todavia, não podemos deixar de notar, especialmente à luz da teologia que possuímos, e com base, claro, no texto que lemos, que cada pessoa tem a sua missão no que nós chamamos de economia da Trindade. Aquilo que compete a cada uma ou a cada pessoa da Trindade para a ação de redenção, onde o Pai é o autor da nossa eleição, mas Ele o faz no Filho, o Filho historifica esse decreto eterno do Pai e o Espírito sela, chancela
com a sua presença em nós, essa eleição que eu chamo de graça primitiva, uma vez que o Filho na história, na cruz do Calvário, trouxe salvação para a sua igreja com a sua morte e com a sua ressurreição, uma vez que a cruz está vazia e o túmulo também. Mas diferente ainda do que o meu avô fez, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Paulo não apenas é diferente por destacar apenas as virtudes do ser de Deus, mas é diferente pela autoridade que carrega ao com a sua pena escrever o que escreveu. Porque o meu avô, ele teve alguma iluminação semelhante a qualquer um que compõe uma música. Mas o apóstolo Paulo não estava iluminado. O apóstolo Paulo estava inspirado. Não se trata de uma inspiração de natureza poética, como alguém que escreve uma poesia e na hora você diz, essa pessoa estava inspirada. Se trata de uma inspiração que vem diretamente do trono de Deus, cuja autoridade é canônica. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nada se compara ao que está escrito nesse texto. Porque essa autoridade que nós chamamos de autoridade canônica, fruto de inspiração divina, significa que, a partir do momento que eu leio o texto, que eu explico e aplico, o que está em questão é a palavra de Deus. A doce e poderosa palavra de Deus. Os 66 livros, do Gênesis ao Apocalipse, a biblioteca do Espírito, o texto que nós acabamos de ler, palavra de Deus. É, portanto, palavra de Deus o que estamos lendo acerca das virtudes do Filho. E aqui nós precisamos de uma atenção sem igual, não querendo desmerecer nenhuma outra parte do texto, logicamente, mas nós precisamos de uma atenção sem igual, porque essa parte do texto é uma parte que o leitor, ou estudante, ou ouvinte, ele não pode se distrair. E por que ele não pode se distrair? Porque qualquer distração pode ser julgada de natureza diabólica. Toda segunda-feira, quando eu termino essa parte, no domingo, na virada do domingo para a segunda, então a minha mente já está no próximo texto. Então quando eu chego no domingo pela manhã, na segunda pela manhã não, mas na segunda tarde, quando eu escapo para vir à igreja e deixar o meu material em andamento para o decurso preparatório do sermão, o primeiro texto que eu vou ler é o sermão do Dr. Martyn Lloyd-Jones sobre o texto. É a primeira coisa que eu vou fazer. Então, segunda-feira à tarde, essa que passou, eu peguei o texto de Lloyd-Jones, o primeiro sermão com base nesse texto. Lloyd-Jones, o pregador galês do século passado, considerado o maior pregador, ele é meticuloso com relação à análise do texto e ele analisa só o versículo de número 7. Ele fica no verso 7. E ele diz o seguinte: o diabo, escute isso, para você entender o porquê que eu falei que qualquer distração é de natureza diabólica. O diabo, ele vai se empenhar para obscurecer o nosso entendimento, como também nos distrair
com relação à compreensão do texto, nesta parte da porção, mais do que em qualquer outra parte, porque não compreender isso aqui é não compreender o coração do Evangelho. Lloyd Jones diz: nós estamos diante do coração do Evangelho. Portanto, antecipar o fato de que o diabo, o nosso inimigo, fará o possível para nos desconcentrar, tirar a nossa atenção, o nosso foco do texto, é muito razoável. Então, atenção total, plena, dedicação exclusiva ao texto, porque nós estamos, segundo o Dr. Lloyd Jones, no coração do Evangelho, quando o apóstolo fala sobre a redenção que temos no sangue de Cristo. E é justamente sobre isso o que nós precisamos entender e que o Espírito deve certamente aplicar ao nosso coração. O que é a redenção e quais os efeitos da redenção. Quando o apóstolo Paulo fala no versículo de número 7, no qual temos a redenção. No final do versículo 6, claramente o texto aponta para o amado com A maiúsculo, que é Cristo Jesus, no qual ele continua, no qual temos a redenção pelo seu sangue. O que é redenção? Redenção é uma expressão extraída do comércio de escravos e que significa, literalmente, a libertação como resultado de um pagamento. Ou, se você quiser ser mais teológico, a libertação como resultado do pagamento de uma dívida. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é de um escravo que pertence a algum senhor e que alguém olha para esse escravo e paga pela vida desse escravo e, portanto, tira o escravo debaixo da autoridade daquele que lhe era senhor. Até então, aplicado ao contexto neotestamentário e especialmente à obra que Jesus realiza em nós, o que é que está acontecendo, guardando as devidas proporções, porque não há nenhum pagamento da parte de Cristo ao diabo, uma vez que o diabo era um dos nossos sequestradores, um ser diabólico, um mal personificado, que sequestrou a nossa vida de alguma forma, e nenhum pagamento foi dado a ele. O pagamento foi dado ao Pai. Mas o ponto é, nós fomos redimidos, ou seja, resgatados e, portanto, libertos. A boa notícia do Evangelho é que há redenção em Cristo Jesus e que o ser humano, que outrora estava preso pela tríade inimiga, o mundo, a carne e o diabo, esse ser humano trancafiado e impossibilitado de sair em liberdade, de viver plena e inteiramente feliz, agora encontra libertação, liberdade e felicidade. Nas palavras do próprio Jesus, palavras que estão registradas em João capítulo 8, versículo de número 36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
O próprio Jesus ainda falando, registrado em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Jesus ainda falando em Mateus capítulo 20, versículo 28, o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate e em favor de muitos. Perceba, libertação, resgate. É isso que Jesus faz ao vir a este mundo. Ele liberta um povo escolhido antes da fundação do mundo, mas que na história da humanidade, ou no tempo e no espaço, esse povo foi feito escravo por causa do seu pecado, por causa do diabo, por causa do mundo. E Cristo então vem para destruir as obras do diabo. Cristo vem para cancelar o escrito de dívida que era contra nós. E Cristo vem para nos tirar ou nos libertar desse mundo que jaz no maligno. Ele vem para vencer esses poderes e para nos colocar em liberdade. Temos a redenção. É por isso, irmãos, que nós precisamos imediatamente fazer uma aplicação necessária com relação ao que é ser um cristão. Porque um cristão não é alguém tentando melhorar a sua vida. Necessariamente. Um cristão, eu vou colocar nesses termos, para melhorar a construção do entendimento. Um cristão não é alguém que está tentando fazer o melhor para que seja um cristão. Porque esse tipo de coisa você encontra em um ateu. O ateu pode olhar para a sua vida, ele pode desconsiderar Deus, o Evangelho, não acreditar em absolutamente nada, mas olhar para a sua própria vida e por instinto, e até mesmo por educação, ele pode simplesmente decidir viver uma vida, mesmo que seja uma vida contraditória, em virtude do que ele crê, uma vez que não há nenhuma moral objetiva, mas ele pode simplesmente decidir viver a sua vida da melhor maneira possível. Como quem diz assim, eu não preciso que um Deus diga como eu devo viver, eu sei como eu devo viver, e eu quero fazer o melhor. Eu não acredito em absolutamente nada, eu vejo que Jesus Cristo pode ser uma personagem histórica, mas é apenas um exemplo para a minha vida, nada mais. Então, um cristão não é alguém tentando cumprir padrões morais. Porque se você quer ser um cristão nesse sentido, apenas cumprindo padrões morais, basta assistir o Poderoso Chefão. Você assiste a trilogia, e aí você vê algumas características assim de respeito pela família, de uma ética da máfia, onde há um certo respeito pela vida, em algum sentido, tá? Não estou aqui defendendo a máfia que está no Poderoso Chefão. Eu estou dizendo que se for moral por moral, então no Poderoso Chefão tem moral, tem padrão, tem algum respeito. Mas a ética do cristianismo, ela é totalmente distinta. Porque Jesus diz no Sermão do Monte, olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês jamais poderão herdar o reino. Tem a ver com algo que transcende. Não diz respeito a um mero comportamento.
O ser cristão não é resultado de uma vida que deixou de fazer aquilo que me prejudicava e que começou a fazer aquilo que é bom para a saúde. Isso qualquer um faz indo a um nutricionista. Mas o nutricionista, ou o educador físico, ou o coach, ou o terapeuta, ou que não pode libertar a vida do ser humano do cativeiro, do diabo, do pecado e do mundo. Somente Jesus Cristo pode fazê-lo. E nesse sentido, o cristão não é alguém que se torna cristão. O cristão é alguém resgatado. Ele não decidiu por conta própria se libertar das amarras. Ele foi comprado por precioso sangue. Ele foi redimido e, portanto, liberto das cadeias impossíveis, que ele mesmo pudesse de alguma maneira destruí-las. O Filho veio para dar a sua vida em resgate. Uma nova vida foi implantada no cristão, não um novo comportamento. Isso aí é um resultado prático de um viver cristão. Novos comportamentos, como o próprio apóstolo Paulo vai falar mais à frente da prática cristã. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais, não roube mais. Aquele que... Então, as velhas práticas, elas se tornam vencidas por uma nova vida cristã a partir do poder do Espírito. E não a partir de uma moral cristã, simplesmente. O meu ponto é, quando nós falamos de redenção, estamos falando de uma ação sobrenatural que ocorreu no nosso coração, que mudou a nossa vida e que nos faz todo domingo nos reunir nesse lugar para juntos glorificarmos, amarmos, adorarmos, prestarmos louvor, honra, glória a esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É disso que eu estou falando. É por isso que não há, quando se trata de redenção, a oportunidade de libertação. A libertação em Cristo não é uma oportunidade. A libertação em Cristo é uma ação realizada pelo próprio Cristo, que não depende da aceitação do escravo. O escravo simplesmente é comprado, e ao ser comprado, nas palavras de Paulo, ele é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que aconteceu na sua vida. O que é que explica você estar aqui, olhando para um texto antigo como esse, e dizendo assim, olha o que Deus fez comigo. Olha quem eu era. Olha quem eu sou. Eu sei que eu não sou aquilo que eu deveria ser, mas eu também não sou aquilo que eu era. A minha vida foi resgatada e agora eu faço de tudo para viver para o louvor da glória de Deus. Ainda que errando o alvo, muitas vezes, mas eu sei que o meu Redentor vive. É por isso que há uma diferença gritante em um culto como esse, entre um cristão, de fato, verdadeiro, genuíno, autêntico, e aquele que não é um cristão autêntico, genuíno, verdadeiro, talvez até um ímpio que está visitando a igreja, e que o crente está ali atento à Bíblia e ao que está sendo dito e à palavra do Senhor, e o outro está olhando para o relógio simplesmente para saber que horas vai acabar, porque ele precisa chegar em casa logo. Um é sensível, o outro é indiferente, muitas vezes até hostil. O que é que explica isso? Um foi resgatado, sabe de onde saiu, sabe que estava preso, sabe que estava acorrentado. Ele faz tudo para viver essa liberdade. O outro talvez se ache livre, mas ele é escravo até do tempo que determina a inquietude do seu coração, que não suporta 10 minutos de palavra.
O resgatado se deleita. O não resgatado, ele não tem esse apreço, porque o coração dele não foi mudado. Ele pode ser até uma pessoa boa do ponto de vista social, mas ele, espiritualmente falando, ainda está morto em seus delitos e pecados, e por isso não há a mínima sensibilidade. Redenção, então, não é o que o cristão faz por ele, é o que Cristo fez por ele definitivamente. Você foi redimido. E aí vem, pelo sangue. Veja o valor que foi colocado em você. Pecador, desprezível, sem chance, prostituído espiritualmente, idólatra, mas comprado pelo precioso sangue. Não por ouro, nem por prata, nem por nenhuma outra espécie de joia, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E era necessário esse sangue. Somente pelo sangue. Nada quem e nada além. Somente o sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, para nos dar o perdão dos nossos pecados. E aqui nós entramos na outra pergunta para continuarmos a nossa reflexão e continuarmos assim e avançarmos assim no nosso apreço pela obra redentora dele. Quais são os efeitos da redenção? Primeiro efeito, perdão de pecados. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Entenda uma coisa, redenção e perdão são coisas distintas. A redenção que temos nele é uma obra geral e está para além daquilo que acontece em nós, como nós iremos ver. Mas, embora a redenção seja algo geral e o perdão algo particular, contudo, nós não podemos entender o perdão sem a redenção. Porque é por causa da redenção que há no sangue de Cristo que nós temos o perdão dos nossos pecados. E o perdão dos nossos pecados, à luz da redenção no sangue, ele nos coloca, então, diante de algumas doutrinas. Nós não podemos aqui examinar todas, mas algumas doutrinas que, sem elas, nós não podemos entender o perdão dos pecados. E uma doutrina que vem à nossa mente, irmãos, ou uma teologia que deve estar bem na nossa mente, é a teologia ou a doutrina que faz alusão ao caráter santo de Deus. E por que o caráter santo de Deus? Porque o caráter santo de Deus, ou a santidade de Deus, e que revela um Deus cujo caráter é santo, é justamente o que exige o derramamento de sangue. Esse Deus é santo, o ser humano é pecador, existe um abismo entre o Deus santo e o homem pecador, e esse abismo precisa ser superado. Tal abismo que precisa ser superado é impossível ao homem devido à incompatibilidade existente de naturezas. O homem por natureza pecador, o Deus por natureza santo. Não há como harmonizar o homem com Deus e Deus com o homem, porque eles são opostos. É por isso que você vê a atitude de Pedro ao Jesus realizar o milagre da multiplicação, o milagre dos peixes, quando Jesus diz assim, lança a rede, vai, lança mais uma vez, e depois do milagre, Pedro volta e a reação de Pedro não é dizendo assim, vamos abrir uma sociedade.
para a gente expandir essa empresa e vender muito peixe e ganhar muito dinheiro. A reação de Pedro é se prostrar diante de Jesus e dizer assim: aparte-te de mim, porque eu sou um pecador. É uma reação de espanto. Por quê? Porque o milagre está apontando para um sinal. E qual é o sinal? Esse carpinteiro é Deus. Sendo ele Deus, ele é santo. Sendo ele santo, ele é totalmente o outro. Sendo ele totalmente o outro, eu não tenho como ter amizade com ele, porque nós somos incompatíveis. Eu tenho uma natureza, ele tem outra. E ele é uma ameaça para mim, embora ele tenha feito esse milagre. Mas eu sei que eu não presto para esse homem. A pecaminosidade de Pedro grita e revela essa incompatibilidade ou esse abismo que existe. Mas esse Cristo que fez o milagre disse para Pedro o seguinte: olha, não precisa disso. Eu vou fazer de você pescador de homens, de almas. Você agora, a partir de agora, você não será mais um pescador de peixes. Você será um pescador de homens. E Jesus está fazendo isso, confrontando a natureza pecaminosa de Pedro e revelando a sua graça. Porque na cruz, Cristo há de revelar aquilo que é necessário para que esse chamado tenha a sua legitimidade. Isto é, para que aquilo acontecesse, Pedro como sendo escolhido e chamado para a vocação para a qual ele foi chamado, e para que você desfrutasse da vocação hoje, de ser um eleito, de ser um cristão, de ser um santo, de ser alguém vivendo uma vida de acordo com o Evangelho. Isso tudo só foi possível por causa do sangue derramado e do perdão dos pecados. O Senhor perdoou os teus pecados com base no sangue de Cristo. O Pai perdoou os teus pecados com base no sangue precioso de Cristo. Porque esse sangue foi o único meio, e era o único meio planejado por Deus, para satisfazer a sua própria santidade, que exigia a satisfação da sua ira. E aqui entramos em outra questão. Veja que uma doutrina chama a outra doutrina, porque nós saímos da santidade e entramos na ira. A ira de Deus, que é uma resposta do seu caráter. Quando alguém, uma resposta do seu caráter ao mal. Quando alguém diz assim: eu não gosto muito dessa ideia de um Deus irado. Porque, olha, Deus não se ira. Porque Deus não tem paixões. E de fato, irmãos, Deus não tem paixões. Mas Ele tem emoções. É tanto que a nossa confissão de fé, ela tem todo o cuidado para dizer que Deus não tem paixões. Ele não é controlado por paixões. Não tem nada que desperte paixões em Deus. Ele é um ser imutavelmente santo, mas cheio de amor e que tem emoções que só Ele possui. Ou que só Ele as possui. E tais emoções não sofrem nenhum tipo de corrupção. Com isso, quando eu digo que Deus se ira, eu não estou dizendo que Ele está emocionado. Mas eu estou dizendo que esse seu ser, em um grau de emoção divina, responde naturalmente ao mal. Ora, fazendo uma analogia, se você tem um filho, e você vê que tem alguma coisa estranha acontecendo, e que ele está se envolvendo com algo que vai causar dano a ele, como a família, como a todos, você vai responder a isso com alguma indignação de ira. Mas eu não estou falando da sua ira. Eu estou falando de uma ira santa que responde ao mal. Você não gostaria de ser ou de ter um Deus que olhasse para o mal de forma apática. Porque se você tira a ira de Deus, você tem um Deus que é só amor, e sendo só amor, esse Deus não tem nenhuma obrigação
de responder ao mal e, portanto, você não tem nenhuma reclamação a fazer de que esse mundo é injusto. Eu só posso acreditar no juízo final se eu estiver com a crença afiada na ira de Deus. Só que essa ira de Deus, que está reservada para o juízo final, e que será descarregada sobre os ímpios, finalmente, essa ira já foi direcionada e desviada, então, para Cristo Jesus, para que Ele, ao tomar os nossos pecados, sofresse a nossa punição, a punição do mal, e então nós ficássemos livres para vivermos, então, essa redenção que temos nele pelo sangue. O sangue de Cristo é uma evidência palpável, concreta, histórica, de que esse Deus transcendente é o Deus pessoal e que se ira contra os nossos pecados. A prova cabal disso é Cristo e esse crucificado, o maior mal que poderia acontecer no mundo. Mataram o Filho de Deus, e mataram o Filho de Deus dentro de um propósito. Dentro do propósito do próprio Deus, como nós veremos, de fazer convergir nele todas as coisas, em Cristo. O que implica que na cruz ele leva os nossos pecados e a ira de Deus desce sobre o Filho para que os filhos adotados, o que inclui você, não sofressem esse prejuízo. É por causa de uma ira que é derramada e de um amor revelado na cruz, ira e amor se beijam, como diria James Parker. É por causa dessa sintonia de ira e amor que nós temos a redenção em Cristo Jesus. O perdão dos nossos pecados. Um perdão restrito à igreja, por isso que nós falamos de expiação limitada, mas um perdão que não tem limite quando aplicado à igreja. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que nós cremos na expiação limitada, porque é limitada ao povo de Deus, o que Cristo fez, mas essa expiação limitada, para o povo de Deus, ela não tem limites e não conhece fronteiras. Em outras palavras, o povo de Deus é o único povo que na ação mais pecaminosa que ele comete, ele está debaixo da graça e é objeto alcançável do favor de Deus. Você é mais direto. Você é um crente, já se batizou, não sei se quando criança, fez profissão de fé, mas você caiu em um pecado sério. Algo assim que traz vergonha, traz culpa, e que até mesmo o diabo, na sua artimanha, coloca na sua mente que você não é um filho de Deus, porque um filho de Deus não tem esse tipo de comportamento. O que o evangelho da redenção e do perdão que temos em Cristo Jesus diz, é que esse teu pecado aviltante, esse teu pecado desonroso, esse teu pecado que traz sobre você a mais terrível culpa, esse pecado foi perdoado por Cristo Jesus. Somente o crente é alguém que tem esperança nessa vida. Somente o crente pode fazer a maior besteira da sua existência e se ajoelhar e encontrar um Deus que sorri para ele dizendo: eu amo você porque eu derramei o meu sangue e o meu sangue não encontra nenhuma barreira. Olha, ele morreu, irmãos, até pela nossa incredulidade, quando nós, ao pecarmos, desconfiamos que ele pode nos perdoar. Até por isso ele morreu. Ele morreu até pelos pecados que nos levam a não ter esperança. Porque o que o diabo quer fazer com você não é finalmente lhe levar a pecar. O que o diabo quer fazer com você é finalmente lhe levar ao fundo do poço da incredulidade. O pecado é só uma estação. Ele leva ao pecado
o resultado disso, um entristecer-se profundamente. E aí, se ele lograr algum êxito, ele vai levar a sua mente ao colapso, juntamente com suas emoções, dizendo para você que você não é filho de Deus. E aí é onde você simplesmente olha para o alto e não vê nada, não tem esperança. Os crentes, os seus irmãos, começam a olhar para você de maneira diferente, e de repente você se vê numa espiral de desespero. É aí onde ele quer chegar. Então, se você se encontra assim, se aconteceu alguma coisa, se houve algum percalço, se houve algum acidente, se houve alguma tragédia moral na sua vida, se aconteceu alguma coisa, se você chegou aqui segurando as lágrimas, se você chegou aqui dizendo assim, eu não mereço absolutamente nada, eu sou um verme, eu sou um inseto, se você chegou aqui assim, o que eu tenho para você é o evangelho que você recebeu já e que você vai receber novamente ele, sabendo que o sangue de Cristo te purifica de todo pecado, e que você vai sair daqui, vai erguer a cabeça, vai enfrentar a semana e vai dizer, eu estou perdoado, os meus pecados foram perdoados. É bem verdade que eu vou enfrentar sérias consequências do meu ato, mas em Cristo Jesus eu tenho a salvação para sempre. Tudo que o inimigo da sua alma quer é que você saia daqui sem esperança. Por isso que eu disse, tirar a sua atenção desse texto é a melhor coisa que o diabo pode fazer. Porque é nesse texto que você encontra realmente a única base de esperança. Na redenção que há no sangue de Cristo, o perdão dos nossos pecados. Você foi perdoado. Olha, você foi perdoado. O Senhor perdoou os teus pecados, os grandes, e o Senhor perdoou aqueles pecados pequenos. E tem, pastor, pecado? Tem. Existem graus de pecado. Se você mata alguém fisicamente, o crime é um. As consequências também. Se você mata alguém no coração, é pecado também. Você nulifica a pessoa e diz assim, essa pessoa para mim não existe, você mata. As consequências desse pecado são outras consequências. Existem graus de pecado. O Senhor morreu por esse pecado e por esse. O Senhor morreu pelos pecados públicos, que todo mundo tomou conhecimento, e que trouxe vergonha. E morreu pelos pecados secretos, que você comete e diz assim, ainda bem que ninguém sabe. Ele morreu por esses também. Ele morreu pelos pecados do seu povo, em todas as suas dimensões. Pelos pecados mais grosseiros, pelos pecados mais finos. O sangue de Cristo nos purifica todo pecado. Nós temos perdão nele. Esse é o primeiro efeito da redenção. Mas temos um segundo efeito. Além do perdão dos pecados, nós temos o mistério revelado. E aqui, não é que a mensagem é pentecostal. É mistério. Pelo contrário, a mensagem é bem presbiteriana e reformada. Porque esse mistério revelado, irmãos, diz respeito a fazer convergir em Cristo todas as coisas. Olha só o que diz o versículo de número 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Escutem só, ouçam só. O apóstolo Paulo termina o versículo número 7 falando das riquezas da sua graça. Há perdão no sangue, mas segundo a riqueza da sua graça. Nunca o apóstolo Paulo fala sobre a graça de Deus
sem que ele, eu vou dizer assim, sem que ele se emocione. E que essa emoção o leve a colocar ou no superlativo, ou acrescentar alguma palavra que possa dizer, olha, essa graça, ela é para além. Eu não posso descrever. Por isso que ele fala, segunda riqueza. Segunda riqueza. Aí essa riqueza, ela é superabundante. E o que é superabundante está para além do homem. O que está para além do homem não diz respeito, então, ao perdão dos seus pecados apenas. É para além disso. Isso transborda, essa riqueza transborda no mundo. O mundo, então, recebe do sangue, não no sentido de salvação universal, mas no sentido de regenerar o mundo, no sentido de esse mundo que era, então, cativo e jazido no maligno, é agora um mundo que está sob o governo de Cristo, aguardando o dia do julgamento, onde, cumprindo a plenitude dos tempos, ele julgará todas as coisas e reunirá céus e terra. A igreja militante com a igreja vitoriosa. Anjos preservados, seres angelicais, ele reunirá todas as coisas debaixo do seu governo, visivelmente. O mal será expurgado para sempre, o pecado será banido, não haverá mal. Há uma esperança de juízo final, o que desperta nos crentes as mais doces esperanças. Porque para o crente, o dia do juízo final, que é o dia da vinda de Cristo, esse dia é o dia mais anelado. Porque a oração do crente é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E é aí, nessa consumação, que você tem o de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ele já reina, mas ainda não, porque o dia do julgamento ainda não foi estabelecido na história. Mas aguardamos quando a eternidade e o tempo se unirão. E aí estaremos com o eterno, com o Senhor, em uma condição que nós não podemos descrever com perfeição, mas seremos perfeitos com incorruptibilidade e indestrutibilidade, que é a imortalidade. E qual é o meu ponto? Aqui, esse mistério da sua vontade é um mistério revelado. A renovação da criação depois que o crente é salvo. Note que esse mistério revelado, atenção para isso, irmãos. É de acordo com a riqueza da sua graça, que no versículo 8 diz assim, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência são palavras que apontam não para algo em Deus, como se ele fosse sábio e prudente, até porque a prudência não pode se aplicar a Deus. Ele não é prudente, não tem prudência nesse sentido. O homem que tem que ser prudente. Mas a melhor tradução seria perspicácia, com toda sabedoria e perspicácia. E qual é a ideia aqui? A ideia é que Deus derramou em nós, dessa riqueza da sua graça, sabedoria e perspicácia, para que através delas nós pudéssemos compreender o que está acontecendo conosco e o que vai acontecer no mundo. É um mistério revelado para a igreja, porque os ímpios, eles não conseguem entender. E aí, irmãos, vem um ponto. Esse mistério, que na verdade é uma coisa que estava oculta e que foi agora revelada, não diz respeito a uma religião de mistério como as que nós vemos por aí. Diz respeito a uma religião de revelação. O cristianismo é revelação. Essa revelação nos vem por meio de sabedoria e perspicácia,
que Deus nos deu. Nesse sentido, o Evangelho é diferente de algumas religiões que contêm mistério, porque o Evangelho, ele conta o que acontece, e nós não escondemos de ninguém no que cremos e no que praticamos. Como temos algumas religiões, não apenas no passado, mas hoje, que o crente, o iniciado, e nem mesmo o de mais alto grau, digamos assim, ele não deve contar o que acontece. Então você tem religiões, os segmentos espirituais, onde o ambiente é velado, e o que acontece ali não pode ser dito. Então você ingressa em um determinado grupo, em uma determinada religião, e há um segredo. Não diga o que acontece. Não fale. Não é para os outros saberem. Só quem entrar aqui. Só que o Evangelho é diferente. O Evangelho tem que ser falado dos 4 cantos da terra. Nós não escondemos de ninguém acerca do que cremos, do que professamos e do que praticamos. Da palavra de Deus, da Bíblia como palavra de Deus, da inerrância, de Jesus Cristo como sendo nosso Salvador, como sendo o Senhor do cosmos, o Senhor da nossa vida. Nós não escondemos de ninguém. Nós falamos para os 4 cantos. Temos até vontade mesmo de que os outros saibam. Publicamos. Só que o entendimento acerca disso só acontece para com aqueles que Deus decidiu revelar o mistério. É por isso que o crente, quando é convertido e passa a ver a vida de uma outra maneira e está numa família onde pessoas não são crentes, não estão em Cristo, essa pessoa tem uma dificuldade imensa de explicar o porquê a sua vida mudou. Sofre oposição, a família começa a hostilizar, às vezes, e a pessoa começa a viver um inferno na casa, ou dentro de casa. Por quê? Porque o Senhor revelou, a pessoa que é convertida não revelou, e não deu sabedoria e perspicácia aos outros. Lembram quando Jesus ora, graças te dou, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos, não aos sábios e entendidos, porque assim foi do teu agrado. Ele decidiu compartilhar com você sabedoria e perspicácia. Ele deu a você o entendimento, e você agora pode ler a Bíblia e dizer, eu entendo o que eu estou lendo. O Espírito Santo me dá, e aí é onde está a sacada. O avanço da vida cristã não é um esforço intelectual de alguém que começa a entender analiticamente o texto, mas é um avanço espiritual de alguém que é auxiliado pelo Espírito Santo, para não apenas compreender o texto, mas viver o texto. Ou seja, você não tem autonomia nesse sentido. Você está sujeito a um Deus que age na sua vida para que o seu entendimento seja aberto. E é por isso que você deve começar o dia de amanhã dizendo assim, Senhor, me dá a capacidade de viver esse dia colocando todas as decisões da minha vida em consonância com a tua vontade revelada. É por isso que em momentos decisivos, você diz assim, eu preciso antes de tomar uma decisão orar. É por isso que você não se precipita e diz, eu não posso dar uma palavra agora. Não vou dizer que sim, nem vou dizer que não. Eu preciso dobrar os meus joelhos e saber se essa decisão é da vontade da palavra que guia a minha vida. Eu vou consultar irmãos, vou falar com pessoas, vou colocar em oração. E é por isso que tem certas atitudes que nós tomamos e que as pessoas dizem, as pessoas que nos cercam, como pode? Eu não faria assim. É porque tem a ver com uma direção do Espírito, que está em harmonia com a palavra de Deus. Mas rapaz, como é que você deixa uma vantagem dessa, rapaz?
Como é que você perde uma oportunidade dessa? Você diz, é porque eu não estou vivendo pelas oportunidades. Eu estou vivendo pela fé. E esse mundo não é tudo que tenho. O meu mundo é mais amplo. Eu tenho um mundo maior. E aqui, irmãos, vem então a visão que o apóstolo Paulo tem, quando ele coloca a sua existência presente, espremida por dois tempos, passado e futuro. Mas o passado e o futuro, não como nós entendemos. O passado e o futuro, eternos. Porque eu quero lembrar você, Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso. Numa prisão domiciliar em Roma. Soldados ou oficiais vigiavam a sua vida. Ele não poderia se deslocar sem autorização. Sua vida estava limitada, circunscrita às autoridades romanas. Paulo então não fica olhando para o presente. Paulo fica olhando para o passado e Paulo fica olhando para o futuro. E ao olhar para o passado e para o futuro, ele amplia a sua mente, porque o passado não é o passado da vida dele. O passado é a eternidade, quando Deus predestinou seu povo antes da fundação do mundo. E o futuro não é uma especulação do que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos. O futuro é o mundo sendo julgado na plenitude dos tempos. É o futuro eterno. Duas eternidades. Ele me amou antes da fundação do mundo e futuramente esse amor será consolidado na minha existência. É entre o passado e o futuro, não como quem fica remoendo o passado e não como quem fica ansioso pelo futuro, mas como tem duas eternidades espremendo o seu presente, que ele vive e enfrenta a vida encarando os sofrimentos presentes. Encare a vida. Não bitolado a sua visão pequenininha. Você está vendo só aqui e agora. Você está vendo só o amanhecer. Você está vendo só a oportunidade. Você está entre uma eternidade passada de amor e uma eternidade futura de amor, onde sua vida está espremida e decidida por isso. É por isso, irmãos, que o texto termina no verso de número 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Ele já tinha cantado isso, esse estribilho, né? No versículo 6, agora ele repete, para que sejamos para o louvor da sua glória. Mais uma vez, Paulo está dizendo, eis a razão da nossa vida, o propósito da nossa existência, o que nos dá algum sentido, para o louvor da sua glória. Você foi redimido? Você foi perdoado? Você tem esperança? Você acredita nesse último efeito da redenção, que é a unificação de todas as coisas, quando os céus beijarão a terra, e assim estaremos para sempre na presença do nosso Deus, sem preocupação nesse pequeno horizonte que nos tira de tempo, mas sim numa eternidade, que nos faz de fato encarar a vida, não como pessoas bitoladas no aqui e agora, mas como aquela conversa ilustrada no filme Paulo, quando ele está conversando com um oficial, já velho, acabado, e ele pergunta ao oficial, você já velejou? E o oficial, pois bem, se você já velejou, você entra
e você pega um pouco, você pode se abaixar e pegar um pouco de água na mão. E você vai pegar essa água e tentar segurá-la, mas essa água vai se escorrer por entre os dedos. Assim é a nossa vida, do nascer ao morrer. É um instante, ela se acaba. É como as águas, quando a gente tenta segurá-la na mão. Mas aqueles que servem a Cristo, não vivem segundo essa vida. Aqueles que servem a Cristo, não têm a vida como que escorrendo por entre os dedos. Olha para o mar. Aqueles que servem a Cristo, servem a um reino vasto e que não tem fim. Essa é a nossa vida. Paulo está preso, mas ele está olhando para um horizonte de eternidade, onde a sua herança é muito maior do que qualquer coisa que o seu pai, sua mãe, os seus avós tenham deixado. Ele tem herança eterna. Você tem herança eterna. Além do perdão dos pecados, você tem uma eternidade perdoada na presença dEle, sem a ameaça de nenhuma tentação e de nenhum pecado. Se você crê nisso, coloque-se de pé, por gentileza. E nós iremos orar e desejar uns aos outros uma ótima semana. Pai bendito e amado, nós queremos louvar o Teu nome por essa palavra ministrada aos nossos corações. Que o Senhor continue falando conosco, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Ti. Alimenta-nos durante a semana com essa palavra, nos sustente com essa palavra. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. É assim que oramos, Pai, no nome de Jesus. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida.